Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje vamos falar sobre o lançamento da candidatura Joyce Hasselmann para o governo do estado de São Paulo. Ontem, dia 15 de junho de 2018, houve um evento na cidade de Araçatuba, São Paulo, onde foi lançada a candidatura de Joyce Hasselmann ao governo do estado, a qual ela aceitou aparentemente de surpresa, e com isso passou a haver um palanque em São Paulo com um nome que, convenhamos, não é um nome fraco. O nome Joyce Hasselmann é um nome forte, conhecido, respeitado, e com isso um suporte importante para a candidatura Bolsonaro. Menos de 24 horas depois, aconteceu um desmentido por parte do presidente regional do PSL de São Paulo. Ouçamos o desmentido. Como presidente estadual do PSL, eu venho a público para desmentir qualquer lançamento de pré-candidatura pelo PSL ao governo do estado. Num evento em Araçatuba, um pré-candidato do partido fez uma menção de lançar a filiada Joyce Hasselmann como pré-candidata, desrespeitando assim a condição da executiva estadual do partido em fazer qualquer deliberação desse tipo. Pelas declarações do presidente regional do PSL em São Paulo, parecia ter havido algum tipo de acordo, ou envolvendo o partido, ou envolvendo apenas alguns dirigentes do partido, no que diz respeito à candidatura ao governo do estado de São Paulo. Acordo esse que não foi trazido a público, aparentemente. Mas o que mais chama a atenção é ele querer fazer essa crítica em público. Ele poderia, num fórum do partido, ou até mesmo chamar a pré-candidata Joyce Hasselmann para uma conversa particular e demonstrar sua insatisfação e demonstrar como, na visão dele, isso de alguma forma prejudicaria o partido. Mas não, ele preferiu trazer essa discussão a público e gerou esse filme que vocês viram. Mas há coisas mais graves. Vejam o que ele diz mais adiante nesse mesmo vídeo. Olha como foi. Pior ainda, foram postagens da própria afiliada dando como certo, desrespeitando a executiva estadual, resolução da executiva nacional do partido, que estabelece que a definição de candidatura ao governo do estado é de responsabilidade da executiva estadual. Espera aí que eu acho que eu não ouvi direito. A executiva nacional determinou que a executiva estadual teria responsabilidade de indicar o que mesmo? Diz aí, Major Olímpio. A definição de candidatura ao governo do estado é de responsabilidade da executiva estadual. O presidente regional do PSL cometeu, nesse pequeno trecho, dois erros absolutamente imperdoáveis para um dirigente partidário. Erros que o desqualificaria até para fazer parte do diretório de um município inexpressivo do interior. Em primeiro lugar, ele confunde pré-candidatura com candidatura, como se fossem a mesma coisa. Pré-candidatura, qualquer pessoa pode se lançar como pré-candidato, que significa o quê? Dizer em público que ele tem a intenção de se candidatar. Ninguém precisa de autorização do partido para isso. A segunda coisa é que ele confunde a autoridade competente para oficializar essa candidatura. Major Olímpio,
o órgão partidário que define qual vai ser candidatura a qualquer cargo eletivo estadual é da convenção estadual do partido. Nem a executiva regional, nem a executiva nacional tem qualquer dizer sobre isso, a não ser por delegação do único órgão que pode deliberar sobre isso, que é a convenção regional. Então, o senhor chega e diz que a executiva nacional delegou à executiva estadual tomar essa decisão. Sinto muito, nenhum dos dois tem essa autoridade. Quem tem que fazer isso é a convenção estadual. E um líder partidário desconhecer isso é algo absolutamente imperdoável. Você pode chegar e dizer, não, mas isso é uma questão interna do partido. Não, meu amigo. Isso não é uma questão interna do partido. Isso é por lei. Por lei. O partido tem o órgão necessário para definir candidaturas municipais é a convenção municipal. Candidaturas a cargos estaduais é da convenção estadual. E cargos federais da convenção nacional do partido. A convenção nacional é superior à convenção estadual. E, eventualmente, alguma coisa decidida na convenção estadual pode ser desautorizada pela convenção nacional, mas não pela executiva nem pelo diretório, mesmo nacionais. E é inconcebível que um dirigente partidário, ainda mais um dirigente partidário de um estado importante como o estado de São Paulo, não saiba uma coisa dessas. Por fim, mais um trecho do filme que vale a pena mostrar, em que ele diz que quem deve ser o candidato do partido. Vejam como foi. Na terça-feira, a executiva irá se reunir para tomar as devidas medidas em relação ao caso. Temos, inclusive, outra pré-candidatura colocada, que também foi desrespeitada de forma antiética. Mais uma confusão absolutamente inaceitável para um dirigente partidário desta envergadura. O partido ele só pode ter um candidato ao governo de um determinado estado. Mas, antes da convenção, ele pode ter mais de um pré-candidato, sim. Isso não é antidemocrático, isso não viola a lei dos partidos, isso não viola lei alguma. Tá? Mas o que mais chama a atenção em relação a isso é a incapacidade deste cidadão de verificar a contradição que ele faz num vídeo tão curto. Esse vídeo, cujo o endereço está aqui na descrição, ele tem uns 3 minutos e pouco, tem menos de 4 minutos. E em menos de 4 minutos, eles fazem uma contradição atrás da outra. Vejam a contradição mais veemente de todas que eu coloco no trecho a seguir. Olha como foi. Como presidente estadual do PSL, eu venho a público para desmentir qualquer lançamento de pré-candidatura pelo PSL ao governo do Estado. Temos, inclusive, outra pré-candidatura colocada, que também foi desrespeitada de forma antiética. Esse episódio mostra claramente o absoluto despreparo de um dirigente partidário que ocupa um cargo de grande relevância dentro do partido a respeito de um tema essencial como esse. Primeiro, que uma discussão como essa jamais poderia vir a público. Um membro do partido não pode criticar em público outro membro do partido ou uma decisão do próprio partido. E é inconcebível que esse senhor, Major Olímpio, venha criticar alguém
que fez algo em nome do partido e que está querendo levar o nome do partido adiante. A crítica, se fosse o caso, deveria ser feita em âmbito privado. Agora ele chega e vem a público criticar em público alguém que está querendo se lançar candidato, uma pessoa que tem um nome de grande repercussão, joga em público uma discussão interna, uma lavação de roupa suja, como se diz, e coloca em público para todo mundo ouvir que essa decisão vai ser tomada em, como se diz, petit comité, ou seja, não vai ser levada aos órgãos do partido que realmente têm o que dizer sobre isso. Em essencial, é a convenção partidária. Bom, eu quero dizer que as chances de Jair Bolsonaro de vencer essa eleição já não era muito grande por causa da fraude. No voto, ele até tem preferência popular suficiente para vencer essa eleição com folga. Mas nós sabemos que essas urnas não são confiáveis e temos bastante convicção de que vai haver fraude em larga escala. Isso por si só já mina as chances de Jair Bolsonaro à presidência. Agora, vem um presidente de um estadual trazer a público uma discussão que deveria acontecer internamente e ainda por cima desautorizar os órgãos democráticos do partido, que são a convenção estadual, e dizer que a decisão é dele ou da Executiva Nacional, realmente a gente começa a ver que a opção Jair Bolsonaro não é tão diferente assim de outras opções que a gente tem. Ao menos enquanto atitudes como essa desse dirigente partidário se tornarem normais e banais, como se as pessoas, se isso daí realmente representa o pensamento do partido, colocar este partido no poder não representa efetivamente uma grande mudança. Deixo aqui o meu recado para o candidato Jair Bolsonaro e para a campanha de sua candidatura. O sucesso que a candidatura Jair Bolsonaro obteve até agora se prende ao fato de que ele conseguiu vender a imagem de que ele é um candidato diferente dos outros, que a prática política dele é diferente da prática política que está vigente hoje no país. Se vocês querem manter essa imagem, demitam imediatamente esse cidadão de seu cargo de presidente da seção estadual do partido em São Paulo e mais, abram um processo ético disciplinar contra ele para dar, no mínimo, uma advertência pública para ele por criticar publicamente um companheiro de partido. Isso é absolutamente inaceitável. Eu posso fazer isso, posso falar esse tipo de coisa porque eu não sou filiado ao partido. Agora, um membro do partido não pode criticar outro membro em público. E se vocês permitirem que uma coisa dessa aconteça sem qualquer consequência, está aí o início do fim da candidatura de Jair Bolsonaro. Esse foi o vídeo de hoje.